sou a professora Liliane Hanna e a nossa aula de Química hoje irá tratar sobre hidrocarbonetos, alcanos. Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas que contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio em sua cadeia. No exemplo que temos aqui, temos dois tipos de hidrocarbonetos. Um hidrocarboneto com a cadeia aberta e outro com a cadeia fechada. O exemplo ao meio não é um hidrocarboneto porque tem em sua composição a participação do elemento químico oxigênio. Para dar nomes aos hidrocarbonetos é necessário utilizar uma nomenclatura internacional que ficou definida como IUPAC. O número de átomos de carbono é definido por prefixos e o tipo de ligações pelos infixos. Na tabela aqui do número de carbonos você tem os seguintes prefixos para 10 carbonos. De 1 a 10 carbonos você tem met, et, prop, put, pent, ex, ept, oct, no e dec. Na tabela de tipos de ligação você tem os infixos an para ligações simples, em para ligação dupla, dien para duas duplas ligações, trien para 3 duplas, in para uma ligação tripla, di-in para 2 ligações triplas. Alcanos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre carbonos. Considerando seus números de carbonos, até 4 carbonos são alcanos gasosos. 5 a 10 carbonos, alcanos líquidos. Acima de 17 carbonos são alcanos sólidos. São compostos pouco reativos e apolares, também chamados de parafinas. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. Para nomear os alcanos, basta observar o número de carbonos, acrescentar o prefixo an e o sufixo o, que é o característico da família dos hidrocarbonetos. Aqui nós temos alguns exemplos de alcanos. O alcano mais simples aqui é o metano. Para você nomeá-lo, basta que você pegue o prefixo met, acrescente an pela ligação simples e acrescente o também para identificar que é um hidrocarboneto. Nós temos aqui o etano, propano, butano e o pentano. Alcanos ramificados, devemos observar a presença de radicais ligados à cadeia principal. Nesse retângulo aqui nós temos a cadeia principal contendo 3 átomos de carbono. E no segundo carbono nós temos o radical. Um radical que tem apenas um carbono, que está ligado no segundo carbono da cadeia principal. Os radicais recebem nomes específicos e são chamados de grupos alquila. Principais radicais. Se for o radical com apenas um carbono, aquela tabela que a gente falou anteriormente, basta que você vá naquela tabela, identifique quantos carbonos tem o radical e acrescente ao final desse prefixo il ou ila. No caso aqui do radical metil, como ele só tem um carbono, o prefixo é met. Mas aí você vai acrescentar il ou ila, aí vai de sua preferência. Aí nós temos aqui o radical etila, propila, butila e pentila. Nesse exemplo aqui, como é que você vai dar nome a esse composto? Vamos separar primeiro a cadeia principal. A cadeia principal é aquela que deve conter o maior número de carbonos. Nesse caso aqui, se eu for separar ela de forma linear, na fórmula de um retângulo, nós temos aqui a cadeia principal contendo 5 átomos de carbono. Note que no segundo carbono nós temos um radical que tem apenas um carbono. Então você vai colocar, para você nomear este composto, vai da seguinte maneira. Você vai indicar o posicionamento do radical, que ele está ligado no segundo carbono da cadeia principal.
vai dar o nome do carbono, no caso aqui é o metil, e a cadeia, e depois a cadeia principal, que é composta aqui no caso do exemplo por 5 carbonos. Então ficou 2-metilpentano. Agora nomeie as seguintes cadeias. Vamos nomear. No primeiro exemplo aqui nós temos 2 radicais metil ligados ao segundo carbono da cadeia, que contém 4 carbonos. Então vamos dar um nome. Você vai colocar o posicionamento dos radicais. Então vai ficar 2,2 de metil. Mas por que de metil? O de está se referindo que aquele radical apareceu 2 vezes. Então ficou 2,2 de metilbutano. No segundo exemplo, nós temos 2 radicais metil, só que agora eles não estão ligados mais no mesmo carbono. Estão ligados em carbonos diferentes. Então vai ficar da seguinte maneira: 2,3 de metilbutano. O 2, porque está ligado no carbono, no segundo carbono, né? Tem um radical ligado no segundo carbono. E no carbono 3 também, da cadeia principal, temos outro radical metil. O metano é o menor dos alcanos. Ele é gasoso e conhecido como gás dos pântanos ou gás natural. É incolor e altamente inflamável e sua fórmula é CH4. É produzido através de processos como a decomposição do lixo orgânico, a digestão de herbívoros em vulcões e extração de combustível mineral. O metano, juntamente com outros gases, participa do chamado efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global. E o biogás? Através de um equipamento chamado biodigestor, é possível produzir gás natural a partir de matéria orgânica. A fermentação da biomassa produz o biogás. O metano é um dos principais componentes que é utilizado como combustível. Propano e butano. Esses gases são muito conhecidos por nós. Estão presentes no gás de cozinha que utilizamos. Na verdade, é uma mistura. É essa mistura que estão presentes no GLP, no gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha. A importância dos alcanos. Os alcanos são principais compostos presentes no petróleo e são utilizados na indústria petroquímica e na produção de combustíveis. O petróleo especialmente merece uma maior discussão por suas implicações na economia e ao meio ambiente por causa das notícias recentes sobre o pré-sal. Bom, por que ele tem uma ampla discussão com relação à economia? Ele pode gerar diversos conflitos econômicos e políticos também, principalmente para aqueles países que têm reservas de petróleo, como Venezuela. Então vamos dar um exemplo, né? Às vezes a disputa por territórios que contêm petróleo, eles podem gerar conflitos armados. Do latim, petrus e óleo. Óleo de pedra é um material viscoso e com textura de óleo. Isso é o significado da palavra petróleo. Foi formado há milhões de anos a partir de matéria orgânica soterrada. Os fatores importantes para a formação do petróleo são a ação de micro-organismos, temperatura e pressão ao longo do tempo. A extração do petróleo, ela se dá, depois que você faz a localização de uma jazida. É todo um trabalho de prospecção, A Petrobras, que é a responsável por explorar o petróleo que está presente no pré-sal, primeiro se faz estudos geológicos, para saber se a perfuração de um poço de petróleo pode ser viável. A partir dessa localização, a da jazida do petróleo é perfurada por um processo mecânico por meio de dutos. Aí esse já é um processo que envolve uma alta tecnologia e engenharia. Extração do petróleo. Quando o petróleo é retirado de uma jazida sobre o mar, a extração acontece nas chamadas plataformas de petróleo. O refino do petróleo. O processo de refino acontece na torre de destilação fracionada.
Os alcanos mais leves são retirados no topo da torre e os mais pesados na base. Aí, conforme você tem, né, os pontos, as temperaturas ideais, você vai ter determinados tipos de produto. Por exemplo, a 400 graus você vai ter óleo pesado, 370 óleo de aquecimento, a 200 graus parafina, 150 graus Celsius gasolina e assim conforme o produto que você quiser obter. Principais produtos: gases de 1 a 5 carbonos, temos gasolina que de 6 a 10 carbonos, querosene de 11 a 12 carbonos, óleo diesel de 13 a 17, óleos combustíveis 18 a 25 carbonos, óleos lubrificantes 26 a 30 carbonos, óleos pesados de 35 a 38 carbonos e o resíduo que é conhecido para fazer asfalto. O petróleo do pré-sal. Uma reserva brasileira que se estende de Santa Catarina até o Espírito Santo é chamada de pré-sal, pois há uma camada significativa de sal na jazida. Estima-se que dentro de alguns anos o Brasil possa explorar até 8 bilhões de barris no total. Bom, por hoje a nossa aula se encerra por aqui. Fiquem com Deus e obrigada!